Fala galera, beleza? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o controle de estoque, que foi um programa que eu fiz para apresentar na matéria de computação 1. O programa é dividido em 4 módulos principais. O menu principal, que chama o ADM, ou o módulo de cliente, e ainda tem um módulo de funções auxiliares, que são algumas funções que são usadas transversalmente em todos os módulos, e aí eu separei para fazer mais fácil a edição e o acompanhamento dessas funções. O módulo de menu principal ele fica rodando em loop, e ele tem aquelas 3 funções que eu mostrei para vocês, de chamar os ADMs, cliente ou sair, e ele recebe as configurações, por exemplo, a lista de comandos, em que são os comandos possíveis em cada um desses módulos, e o nome dos arquivos de estoque e de ADMs cadastrados. As informações de estoque foram guardadas no arquivo txt, que é uma lista de dicionários, em que cada dicionário contém o produto, o preço e o estoque. Já os ADMs cadastrados, eles ficam na forma de um dicionário, em que cada chave é o nome do usuário fornecido e a senha é uma senha criptografada dada na hora de cadastrar. O módulo de ADM também fica em loop. Ele tem todas essas funções que a gente está vendo. Algumas são referentes ao estoque e algumas são referentes aos administradores. Por exemplo, cadastrar um novo administrador ou remover um. E ela pode dar e receber informações do estoque e dar e receber informações para o arquivo de administradores. O módulo de cliente também fica em loop. Só que, diferente do módulo de administradores, o cliente não pode fornecer informações ao estoque. Por exemplo, a gente não quer que ele altere o preço de algum dado produto. Então, ele só pode receber essas informações de estoque. Quando ele quer alterar alguma coisa, ele altera no carrinho, que é uma lista dentro do módulo de cliente, que depois é transformado em uma tabela pelo DataFrame do Pandas, para a gente conseguir visualizar melhor. Além disso, na hora de fechar a compra, a gente usa esse carrinho para pedir que o módulo de administradores faça a alteração no estoque, removendo a quantidade referente no carrinho. Por último, o módulo de funções auxiliares ele serve para, por exemplo, validar se um comando dado pelo usuário, seja ele cliente ou administrador, está naquela lista dada lá no início, nas configurações do sistema, no menu principal. Também serve para conferir, por exemplo, se o número do produto está correto, quando o usuário pede para adicionar o carrinho, por exemplo, ou uma confirmação de sim ou não. Além disso, ele ajuda na impressão das listas de comando na tela, da lista de estoque ou do carrinho também na tela, e ele serve também para atualizar um conteúdo no arquivo txt. Aqui são os módulos usados nesse programa. O primeiro módulo usado no programa foi o Pandas, com o DataFrame, para poder visualizar melhor o estoque e o carrinho. Aqui eu peguei um exemplo do carrinho, em que ele mostra para a gente o índice, que é como o usuário vai escolher o produto que ele quer adicionar ou remover, o nome do produto, o preço, quanto tem no carrinho e o total desse produto, que é o preço vezes a quantidade no carrinho. Além disso, eu também uso para poder fazer a contabilização de quantos itens tem no carrinho e qual é o total a pagar. E o bcrypt é para criptografar a senha. Agora a gente vai entrar na parte do código em si. Para quem não conhece, esse aqui é o PyCharm, que é uma interface para você escrever programas em Python, e ele te ajuda com algumas séries de funções. Aqui do lado a gente consegue ver os arquivos do Python, que ainda não tem os arquivos de estoque e ADM, porque o programa está zerado. E agora vamos entrar nos arquivos principais. Como eu disse antes, a gente tem o módulo de ADM, de cliente e de funções auxiliares, e o principal, que é esse que a gente está. No principal, a gente tem a função main loja, que chama as outras duas funções, tanto de ADM ou de cliente. Aqui, como eu falei, a gente recebe as configurações dos comandos possíveis nas próximas funções e fica em loop. Em ADM Acesso, a gente tem a parte que lida com o módulo de ADM. Aqui tem o docstring explicando quais são os parâmetros, qual é o retorno dela, que no caso é nenhum. E ela lida com todas as funções do módulo de ADM. Por último, nesse módulo, a gente tem a função de cliente, que também é bem parecida com a de ADM.
ela está em loop e lida com as funções do módulo de clientes e pode sair. Aqui a gente está no módulo de administradores. Primeiro, ele importa os módulos de auxiliar e bcrypt, depois ele tem a definição de todas as funções. Como tem muitas funções, eu acho que não cabe aqui a gente entrar no detalhe de todas elas, mas eu vou mostrar algumas principais. Por exemplo, a recupera estoque. Recupera estoque tem uma docstring explicando o que ela faz, tem a informação dos parâmetros de entrada e tem a informação do retorno, que é uma lista com os dados cadastrados. Ela entra no arquivo txt, busca o texto que está lá e usa um eval para poder transformar em uma lista do Python. Ela usa um bloco try_except para evitar que erros vão para o usuário. Um dos erros possíveis é não encontrar o arquivo de estoque. O outro erro possível é não conseguir transformar em uma lista. Nada disso deve acontecer, porque é sempre o módulo que lida com o arquivo. O usuário não tem que dar nenhuma entrada no arquivo, mas, caso ele esteja corrompido, a gente evita que o erro chegue para o usuário. E aí ele retorna, por fim, o estoque final, que é o estoque que vai ser usado ao longo do programa. Uma outra função aqui para usar como exemplo é de remover um produto. Ela fica sempre em loop e enquanto o usuário definindo que ele quer repetir, e aqui é uma confirmação, fica repetindo em loop essa função para remover cada produto do estoque. E aqui, por último, tem a seção de testes, que eu vou abrir aqui, mas não vou executar agora. Agora a gente está vendo o módulo de cliente. Ele importa as funções auxiliares, como eu já tinha dito no início, e ele tem só 4 funções. Eu vou entrar aqui na adicionar produtos no carrinho para a gente poder conferir os detalhes dela. De novo, tem o docstring explicando o que ela é, quais são os parâmetros e o retorno, e ela fica sempre repetindo enquanto o usuário definir, aqui embaixo, tem uma interação com o usuário, que ele quer continuar adicionando produtos ao carrinho. Depois disso, ela retorna o carrinho atualizado. Por último, nesse módulo aqui, eu vou mostrar para vocês a função de fechar compra. Ela recebe o carrinho e o estoque mais atualizado que tem e o arquivo com estoque, porque é ela que vai pedir para alterar a quantidade final no estoque. Primeiro, ela tem os docstrings, como as outras. Ela dá um print para o usuário, informando que finalizou as compras. E ela faz um loop para cada item do carrinho. Ela faz um outro loop interno para cada item no estoque. A gente dá um item no carrinho e remove a quantidade de referente do carrinho do estoque. E aí, por fim, ela atualiza o estoque final no arquivo. E aqui, de novo, a seção de teste, que eu não vou executar agora, mas que também está aqui presente para a gente validar essas funções individualmente. O último módulo que eu tenho para mostrar para vocês, antes de partir para a execução do programa de fato, é o de funções auxiliares. Ele importa o pandas, como eu já falei, para poder mostrar melhor o estoque. Esse módulo aqui também é uma série de funções, mas são funções muito mais simples do que os outros módulos, porque elas são como se fossem uma parte pequena da função maior. Por exemplo, a de confirmação. É basicamente uma lista com um não e o sim, em que o usuário pode escolher entre um e o outro, e ela verifica se o comando foi não, retorna falso. Se o comando foi sim, ela retorna true. Então são funções muito simples que compõem as outras funções maiores. Aqui a gente vai finalmente ver como o programa funciona. Primeiro a gente está no módulo principal e aí o programa está zerado. Eu vou entrar agora como administrador. Ainda não tem administradores cadastrados porque o programa estava zerado e a gente precisa cadastrar o primeiro. Eu vou botar o meu nome. Por conveniência também vou botar a senha o meu nome. E aí tem uma daquelas validações que eu tinha dito, que fica no while, por exemplo, direto, até que as duas senhas sejam iguais. Para a gente ver o que acontece, eu vou botar um valor diferente. Ele diz, senha informada diferente, por favor, cadastre a senha de novo. Então tem que botar primeiro a senha e depois a validação da senha. Perfeito, usuário cadastrado com sucesso. Agora a gente vê que a gente está no módulo de administrador, com o administrador ativo Gabriel.
tem todas essas funções, como ver estoque, por exemplo. Digitando o número 1, a gente vê que a resposta está aqui, o estoque está vazio. Voltamos para o módulo em loop. Agora a gente tem que cadastrar um novo produto. O estoque está vazio e digite o nome do produto a ser adicionado. Vamos botar chocolate, o preço em reais, não sei, R$8. E vamos dizer que tem 20 unidades em estoque. Você quer repetir a operação? Vamos botar aqui sim. E aí a gente está num loop dentro do loop principal. A gente está no loop agora de adição do produto. Um novo produto a ser adicionado. Vamos botar aqui que eu quero arroz. O preço é R$6 e a quantidade tem 10. Repetir a última vez. Vamos botar aqui cerveja. 3 e tem 15 cervejas. Agora, não. Ok. Voltamos aqui para o módulo principal de administrador e a gente consegue ver agora o estoque preenchido. Está aqui, o estoque em ordem alfabética, como vocês podem ver. Eu primeiro adicionei chocolate, depois o arroz e depois a cerveja. E ele ajeitou para a ordem alfabética. O preço e a quantidade. Agora a gente pode também fazer outro teste aqui do lado de fora das funções, em que eu tento botar uma função que não existe, por exemplo, o número 9. E ele diz para mim, opção inválida, digite o número inteiro de 0 a 7. 0 para sair e 1 a 7 para as funções. Só para mostrar para vocês como a gente adicionou o administrador, eu vou sair. Ok, voltamos para o módulo principal. E agora eu vou entrar de novo como administrador. E agora, como já tem um administrador, ele diz que é necessário fazer o login. Então eu digito meu nome, a senha e voilà, estamos de novo na área de administrador. Outras funções que tem no administrador são, por exemplo, atualizar o estoque de um produto. Se um estoque estava zerado e eu quero aumentar o estoque, eu entro nessa parte. Aqui a gente sabe que não tem nenhum estoque zerado, porque a gente acabou de adicionar. Mas eu entro nessa parte e posso alterar a quantidade. Por exemplo, alterar do arroz. Dizer que agora tem 25 unidades de arroz. Não quero repetir a operação. E se a gente pedir para ver o estoque de novo, está aqui. O estoque com 25 unidades de arroz. Agora eu vou adicionar mais algumas quantidades de produto para a gente poder ter uma visualização melhor mais para frente das outras funções. Beleza, agora eu já adicionei mais alguns produtos ao estoque, como vocês podem ver aqui. Show, temos 10 produtos agora. E agora a gente também pode fazer um teste, adicionando novos administradores. Então aqui na opção 6, o nome do usuário, vamos botar aqui que é um teste 1, a senha teste 1. Perfeito, e agora se eu quiser remover um administrador, eu vou digitar 7. Se eu quiser cancelar, eu vou botar 0 e ele volta para anterior, dizendo que a operação foi cancelada. Vamos lá, remover o teste então. Ele bota aqui para mim que tem os administradores Gabriel e teste 1. Eu vou remover teste 1. Tenho certeza, sim. Beleza, removido. Usuário removido com sucesso. Agora eu vou sair daqui para a gente poder ver a parte do cliente. Acessando como cliente, então a opção é 2. Acessado como cliente. O cliente não precisa ter nome, nem nada cadastrado. E a primeira opção é ver o carrinho. Então vamos ver o carrinho. O carrinho está vazio. Beleza. Vamos então adicionar alguns produtos ao carrinho. Ele mostra para a gente o estoque e pergunta qual o número do produto que você quer adicionar ao carrinho. Eu vou botar, por exemplo, água de coco. A quantidade que eu quero
Vamos tentar botar 20. Beleza, ele não deixa. É mais uma validação das funções auxiliares, porque a gente não pode botar mais do que tem no estoque. E se eu botar 0 também, quero repetir a operação, não. Vamos tentar ver o carrinho. Beleza, o carrinho está vazio. A gente não botou nada no carrinho. Então agora vamos adicionar de fato para a gente poder ver. Vou adicionar primeiro a cerveja. Eu quero botar 5 cervejas no carrinho. Vou repetir a operação sim, e ele fica em loop. Agora, como eu já tenho algo no carrinho, ele aparece o estoque primeiro em cima e o carrinho embaixo. O carrinho tem produto, preço, quantidade no carrinho e o total, como eu havia falado antes. E aí aqui está o índice do carrinho, é diferente do índice no estoque. Agora, se a gente quiser adicionar, por exemplo, água de coco de verdade, a gente vai botar 5 águas de coco. Vou repetir a operação mais uma vez, vou adicionar também o suco, que é 9. E vou adicionar 5 unidades de suco. Não quero mais repetir a operação. Vamos ver o carrinho. Beleza. De novo está em ordem alfabética. Água de coco, cerveja, suco. Quantidade de itens no carrinho, 5 de cada um. E o total a pagar, que é a soma desses valores aqui. Beleza. Digamos que eu quero agora remover um produto do carrinho. A opção é o 3. Vamos supor que eu quero remover o suco. Vamos digitar lá então a opção do suco, que é o número 3 também. O suco foi removido do carrinho. Repetir a operação. Não quero repetir a operação. Beleza, agora vamos alterar a quantidade de um produto no carrinho. A opção é 4. Vamos supor que eu quero alterar a quantidade de cerveja no carrinho. Por enquanto tem 5 e o código da cerveja é 2. Então vamos lá, 2. Quantidade de cerveja que você deseja manter no carrinho. Se eu tentar botar 30, não pode, porque só tem até 15 no estoque. Então vamos botar aqui 10. Repetir a operação, não quero repetir. Ok. E por último, vamos fechar a conta. Vendo o carrinho, a gente está vendo que tem 5 unidades de água de coco no carrinho e 10 de cerveja. Agora a gente vai fechar a compra. Compras finalizadas. Ok. Itens no carrinho 15, total a pagar 70. Vamos voltar como administrador para ver o que aconteceu no estoque. É necessário o login. Gabriel. E vamos ver o estoque. A água de coco tinha 13, agora tem 8. Cerveja tinha 15, agora tem 5. Beleza, tudo funcionando legal. Vamos sair. E é basicamente isso a operação do programa. Se eu pedir para sair de novo, finaliza. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do programa. E é isso aí, um abraço para todo mundo.